Boa noite, eu sou a professora Daiane, curso Pedagogia, e hoje nós iremos falar sobre a educação escolar de jovens e adultos. Esse trabalho ele foi elaborado por mim, Daiane de Oliveira Galvão, Juliana Dornelas e a Rosana Alves dos Reis. Nesse trabalho, o objetivo era nós escolhermos uma lei e em cima dessa lei nós falarmos sobre ela, explicar sobre ela. A lei que nós escolhemos foi a lei número 5.379, de 15 de dezembro de 1967. Essa lei ela vem falar sobre o movimento brasileiro de alfabetização, conhecido como Mobral. Ele foi inicialmente criado em 1967, porém, só 3 anos depois é que ele foi efetivar, teve essa sua devida efetivação. Ele começou, porque foi a partir desse momento, em 1970, que ele começou a receber verbas para poder efetivar realmente. As verbas que eles recebiam, eram verbas da loteria esportiva, de imposto de renda, além de doações das empresas estatais e as particulares também. Essa lei foi feita para poder, ela foi iniciada, para poder acontecer uma varredura da analfabetização no país. A promessa que eles tinham era de quê? De acabar, de varrer com o analfabetismo em 10 anos. Eles focavam em jovens de 15 até 35 anos. A meta era de 15 a 35 anos reduzir o máximo possível de analfabetos. A proposta dessa alfabetização era uma proposta que visava a conduzir essas pessoas, a pessoa humana, para ela adquirir uma técnica de leitura, de escrita, de cálculo, para poder integrar essas pessoas na comunidade, para permitir isso uma melhor condição de vida também. Em 1970, quando começou a receber verbas, houve essa efetivação. Foram feitas campanhas para que mobilizassem a sociedade, para que eles pudessem ajudar nessa campanha. O nome de uma das campanhas era Você Também é Responsável, para estimular a participação da comunidade. Voluntários de todo o país, de todo o Brasil foram convidados para participar. Dentre eles tinham alfabetizadores, monitores, supervisores. Todos iriam trabalhar gratuitamente para esse projeto. E nesse projeto, na criação do Mobral, tiveram que fazer 3 organizações, que seriam a administração central. Em 3 níveis essas organizações teriam que ter essa divisão: administração central, coordenação estadual e a comissão municipal. Todas elas eram mobilizadas para quê? Para que voltadas ao analfabeto e os alfabetizadores. Qual que era a metodologia desse projeto, do Mobral? Era uma uniformização. Todos utilizavam esse mesmo projeto, todos utilizavam a mesma técnica, a mesma forma de ensinar. A crítica a esse programa é estritamente isso, essa uniformização. Esse era como se fosse um mecanismo, mecanicista. Ele não aceitava, não existia essa aceitação da regionalização. Todo mundo utilizava uma técnica, e essa técnica ela era exclusiva desse sistema, e somente essa técnica era utilizada. Eles não aceitavam esse tipo de regionalização, não aceitavam a experiência, a posição de vida do indivíduo, do estudante, para poder
unir essa formação, não era aceita, era somente o que eles passavam. Então foi muito criticado esse Mobral devido a esse procedimento. Qual que eram essas técnicas? Desenvolver habilidade de leitura, escrita, cálculo. E essas aulas aconteciam à noite, porque aproveitava as escolas que estavam fechadas, então estavam desocupadas, então permitiam que essas pessoas utilizassem nesse horário, templos e outras instituições também. Em 1974, começaram a atender jovens de 9 a 14 anos, por quê? Porque teve essa necessidade de aliviar a primeira série, porque estava muito congestionada, com excesso de alunos, com alunos novos, alunos repetentes, que tinha essa defasagem. Então, eles começaram a atender também essas pessoas. Desenvolveu os programas para poder atender essas pessoas dessas idades, dessa faixa etária. Primeiro programa alfabetização funcional, que era com 5 meses de duração, os alunos eram escolarizados sob a direção de monitores. Segundo, uma educação integrada de 12 meses de duração, posteriores à alfabetização, compreendendo as primeiras séries do ensino de primeiro grau. Terceiro, desenvolvimento comunitário, com 2 meses de duração, com o objetivo de induzir os alunos a participar de empreendimentos de interesse comum. E o quarto, atividades culturais, que eram desenvolvidas segundo formas não escolares, sem prazo determinado, pretendendo a ampliação do universo cultural da população atingida também. Esse projeto, como já foi falado, ele teve muita crítica, ele foi lançado no período militar. Então, era um projeto que ele era seguido à risca, essas normas, né, de acordo com o que vinha o decreto, eram seguidos realmente. E quando teve essa alteração, em 25 de novembro de 85, esse decreto ele foi extinguido. Esse decreto de 91.980, ele surgiu para extinguir a Fundação Mobral e criar um outro projeto que era conhecido como Educar, que é a Fundação Nacional de Jovens e Adultos. Então, como foi falado, tiveram muitas críticas em relação ao Mobral, ele não conseguiu atender toda a população, não conseguiu fazer a parte com que era o projeto em si. Ele durou o período da ditadura militar e aumentou a defasagem de alunos, de pessoas nesse nível devido a esse problema da metodologia, devido ao pagamento reduzido, devido muito custo, que foi o que acabou extinguindo também o custo elevado no serviço, na prestação de serviços, então tiveram que fazer essas alterações. Esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado, obrigada.